Novamente, né, você já... um feliz sábado e um bom dia para essa igreja maravilhosa. Não. Eu elogiei, minha gente, que isso? Um feliz sábado, igreja. Glória a Deus. Somos um pequeno povo, mas somos um pequeno povo muito feliz. E aí, sonoplastia, deu certo? Pronto, estão colocando. Eu não sei se foi enviado, eu enviei aí, né, um convitezinho para vocês trouxessem caneta e papel. Se você não trouxe, vai perder uma grande bênção aí, tá certo? Hoje nós iremos falar... Dá para passar por aqui? Como é que funciona? A gente é aqui, né? Não tem essas tecnologias. Pronto. Bênção. Nós estamos aqui hoje e nós iremos estudar o que, irmãos? A chave para o sucesso da carreira cristã. Primeiramente, eu quero dizer que essa mensagem não provém de mim, não provém do que eu acho, do que eu penso, mas provém de uma mensagem vindo da palavra do nosso Senhor Jesus. Vocês, neste momento, olhem com os olhos da fé, não para este miserável pecador que está na frente de vocês, mas para o Deus Espírito, que é aquele que está usando este instrumento. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre a chave do sucesso para a carreira cristã. Mas agora eu pergunto para você, o que é sucesso? Nesse momento vai ser uma pregação dinâmica, né? Não vai ser só eu falando aqui sozinho. Para você, o que é sucesso? É para a senhora, irmã, mesmo. Para a senhora, o que é sucesso? Ser bem-sucedido. Não sabe? Não? Para você, Denilze, o que é ser bem-sucedido, ter sucesso? Financeiramente, amor, fama, né? Essa é a visão da Denilze de sucesso. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre o sucesso, mas só que não é na vida cotidiana, mas sim na carreira cristã. Essa carreira que nos levará para os exaltos céus. O sucesso, ele pode ser, de acordo com o dicionário, trazido como a conseguir bater metas ou as aptidões que se é colocado para ser feito, tá certo? Mas para cada um é uma coisa. Por exemplo, ter uma família bem-sucedida, ter um filho que se forme, ter ali uma carreira cristã. Cada um vai ter a sua visão de sucesso. Mas agora eu convido vocês a abrir as suas Bíblias, né? Porque nós vamos, neste momento, em 1 João, no capítulo 5, versículo 12, nós vamos aprender um pouco sobre relacionamento. Vixe, vai falar sobre casamento, namoro? Vamos lá, vamos ver. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Vamos lá, 1 João, no capítulo 5, versículo 12. Os meninos aqui são rápidos, né? Aquele que tem um filho, igreja, tem o quê? Aquele que não tem um filho de Deus, não tem o quê? Nesse momento nós vamos ser didáticos e eu quero que vocês me ajudem, senão não vão conseguir entender. Nós vamos trocar agora o nome filho por Jesus. Agora continuemos. Aquele que tem, tem. Aquele que não tem, não tem. Agora nós vamos fazer mais uma troca. Nós vamos colocar no lugar de filho, nós vamos colocar a pessoa de Jesus. Aquele que tem, tem o quê? Aquele que não tem a pessoa, não tem a vida. Queridos e amados irmãos, aqui eu faço uma pergunta para vocês.
Pode voltar lá para os slides. Quais os fatores básicos para se ter um relacionamento? Para você, Leilane e Jefferson, que são casados, nosso casal aqui do grupo, para vocês, o que é o básico para ter-se um relacionamento? Não estou falando da questão amorosa, estou falando da questão comunicativa. Comunicação é a primeira coisa. Comunicação, um relacionamento, diálogo, né? Porque se não acontecer o diálogo, não existe relacionamento. Para vocês são esses, e vários outros, né, que se a gente passar aqui. Mas hoje, o que nós vamos estudar é mais básico do que isso. Para se ter para os fatores básicos para um relacionamento, é basicamente alguém que fale e alguém o que, igreja? Que escute. Porque senão não tem comunicação. Para haver comunicação, ali precisa de alguém que fale e outro que escute. Amados, qual é ali... Opa, vamos para o próximo. Quais são os indicativos de um bom relacionamento? Tempo é um bom indicativo? Quanto tempo você está passando no seu relacionamento? É um bom indicativo? A qualidade do tempo que você está passando é um indicativo? E também ali, deixa eu só fazer uma pesca bem aqui. E também, você para ter um bom relacionamento, ali é bom estar a sós. Porque ali você tem o que? Intimidade. Ou seja, para um bom indicativo de um bom relacionamento é tempo, um relacionamento de qualidade e a sós. Fixem isso na mente de vocês, que é o que nós iremos estudar bastante hoje. Queridos, hoje nós iremos estudar o passo a passo de como ter um relacionamento com quem? A pessoa de Jesus. Hoje pode ser uma das pregações mais importantes, não para a minha glória, que você vai ouvir em cima deste púlpito, mas para a glória de Deus, que é como nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, o passo a passo é simples, nós estamos numa escola, isso daqui é uma escola no qual nós estudamos a palavra de Deus e nelas aprendemos. Queridos, primeiro passo é o quê? Orar a sós. Quando você está ali com o seu cônjuge, para aqueles que são casados, não é melhor a sós? Não tem uma melhor intimidade quando só vocês dois estão sós? Você não tem uma intimidade gigantesca quando está no meio de todo mundo. A intimidade é quando vocês estão a sós. Já eu explico. Amados, e ali o tempo, nós falamos que o relacionamento ele deve ter o quê? Tempo, né? Pelo menos 20 minutos de conversa, né? Ali muitas vezes você vai falar sobre alguma coisa, alguma situação importante, e ali você vai falar no mínimo 20 minutos sobre aquele assunto. Às vezes você passa horas, né, com a sua best friend, com o seu melhor amigo, falando sobre futebol, sobre outras coisas, e você passa ali com ele conversando horas, tá certo? E aqui nós estamos falando sobre 1 minuto, sem pedir e sem agradecer. Amados, isso daqui são os passos para se falar com Jesus. Vamos lá. Orar sós com Cristo. Você vai pegar, vai para um lugar da sala. Se você é um casal, você pega, o esposo vai para um lado, a esposa vai para o outro, fica lá no seu quarto. E é nesse momento, a sós com Cristo, é que vocês irão ali conversar com Ele. No mínimo 20 minutos. Se você está achando muito... é porque ainda tem muita coisa para melhorar. 20 minutos no mínimo, você vai estar lá conversando com a pessoa de Jesus. Diz 20 minutos, sabe? E por incrível que pareça, isso não é nada, depois que você tem uma intimidade com Cristo. Amados, depois você não vai nem pedir e nem agradecer. Esses são os passos. Você não vai nem pedir, nem agradecer. Olha o que é que eu vou falar com Jesus. Amados, vamos lá. Chegou um vizinho, agora na sua vizinhança, e você quer ali neste momento pegar amizade com ele, e ali você bola um plano. Eita, será o que é que eu vou fazer para poder me falar com aquele novo vizinho? Aí você tem a ideia, pronto, eu vou pedir uma xícara de açúcar e vou lá falar.
Aí você chega, bate na porta do vizinho. Olá, vizinho, tudo bem? Eu me chamo Sávio, aqui sou seu vizinho. Bem-vindo à vizinhança. Você poderia me dar aqui como é o seu nome? Aí você tira aquelas dúvidas, conversa com seu vizinho e ali ele dá a xícara de açúcar. No outro dia você bola o plano. E agora, o que é que eu vou fazer para falar com este vizinho? Vou pedir uma xícara de óleo. Amados, eu faço uma pergunta. Quanto tempo esse relacionamento vai durar? Só pedindo? Muito pouco. Quem é que quer que uma pessoa fique toda hora pedindo? E é basicamente isso. Nós falamos o quê? Que Jesus é uma pessoa. É uma intimidade entre você e Ele. Ou seja, é sem pedir e agradecer. Seria interessante eu chamar bem aqui, irmã Joelma, me dê bem um pouco a lição da escola sabatina. Irmã Joelma, me dê bem um maçará para me construir ali uma igreja. Irmã Joelma, você acha que ia gostar de uma pessoa toda hora ali pedindo? Ninguém gosta. Jesus é uma pessoa. Não devemos esquecer isso. Ele é Deus, sim, mas Ele também é uma pessoa e quer ter intimidade com você. Ou seja, sem pedir e sem agradecer. Eu também não falo com nenhum dos meus amigos, falando assim, cara, obrigado por ser meu amigo, obrigado por estar aqui, obrigado por estar falando comigo, obrigado por isso, obrigado por isso. Aí você pergunta, Sávio, já que eu não posso nem pedir, não é que não pode, mas nessa atividade, você vai fazer dessa forma. Já que eu não posso aqui nem pedir nessa oração especial e nem agradecer, o que é que eu vou fazer? Conversar. Você vai conversar com a pessoa de Jesus. Assim como você conversa com a sua irmã, assim como você conversa com o seu irmão, com o seu pai, com a sua melhor amiga. Você vai chegar lá a sós, sem pedir, sem agradecer, falando em voz audível. Eu vou já explicar sobre isso daí, porque alguns já devem estar pensando assim, vixe, falar em voz alta, Satanás vai ouvir. E ali, na quinta posicionamento, é na posição que você quiser. Você conversa com seus amigos só ajoelhado? Não, eu nunca vi ninguém conversar, né? Se você tem esse hábito, é seu. Mas eu nunca vi ninguém conversar com outra pessoa ajoelhado. Vai ser na posição que você quiser. Ou seja, a sós, 20 minutos, sem pedir, sem agradecer, falando em voz alta, como eu estou falando. Não é obrigado a gritar. Não é obrigado a gritar. Mas é em voz como você estivesse conversando com uma pessoa que é Jesus e está do nosso lado. E ali na posição que você quiser, deitado, sentado, se você quiser de joelhos, mas é uma questão sua, é na posição que você se sentir confortável em conversar com Ele. Mas sabe, falar em voz alta, será que ali o inimigo não vai ouvir? Será que... E a passagem de Mateus 6,6? Vamos lá, tirar curiosidade. A passagem de Mateus 6,6, vamos lá. Mateus 6,6, ele fala uma questão, né? Não, é um negócio aí de entrar no quarto, ficar em secreto. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Pronto, tá vendo? Ó? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orares do teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensarás. Amados, será que... Vou lhe dar uma ideia. A irmã White, ela traz a resposta para isso. Nós podemos orar em voz audível. Veja o que a irmã White fala sobre isso, né? Satanás não pode suportar que se apele para o seu poderoso rival. Ele teme e treme diante de sua força e majestade, a de Cristo. Ao som da fervorosa oração, treme, olha que poder da oração, treme todo o exército de Satanás. E quando anjos poderosos, revestidos de armadura do céu, vem em auxílio da desfalecida e perseguida alma, Satanás e seus anjos retiram-se, pois bem sabemos que está perdida a sua batalha.
Queridos, deixa eu te falar uma coisa. O lugar em que Satanás menos quer estar é onde tem um pecador orando para Deus. Então não se preocupe com a questão de ali falar alto. Ou seja, só recapitulando, ore a sós, preste atenção, bote na sua mente. Ore a sós com Cristo, porque lá você vai ter intimidade. Lá você vai falar, olha, Senhor, o meu patrão foi muito estressante hoje. Ele foi injusto comigo. Ele falou coisas que disse que eu não era um bom funcionário. E aqui, Senhor, eu fiquei muito chateado. Olha, o trânsito hoje, me fecharam no trânsito. Que, Senhor, eu tive muita paciência para não gritar e sair do carro. Mas aqui eu estou aqui contigo, falando, conversando com Jesus, no mínimo 20 minutos. No início, você pode colocar ali no seu celular. No seu celular você coloca o despertador, né, o cronômetro de 20 minutos. E ali você vai, começa. Olá, Senhor Jesus, estou aqui, porque hoje meu dia foi assim. E finaliza a oração quando o tempo acabar. Com o tempo, você vai estar passando muito mais do que 20 minutos. Isso eu posso porque acontece na minha vida, né? Teve um dia, na madrugada, que eu já passei, foi horas conversando com ele, né? Debruçando, falando sobre minha vida. E ali, ele é o teu amigo íntimo. Deus, ele está pronto para resolver os teus problemas. Mas se você não apresentar a eles, como é que vai conseguir? Eu faço uma pergunta. Se vocês, chegasse um amigo de vocês e falasse assim, cara, eu estou precisando muito de ajuda. E aí eu preciso dessa ajuda para poder ali resolver a minha vida. E se você tivesse como ajudar essa pessoa, você ajudaria? Jesus é do mesmo jeito. Mas se você não for até ele, ele não é aquele ser que pega e faz as coisas antes mesmo de você pedir. Antes mesmo de você contar a ele. Poxa, Senhor, minha saúde está tão debilitada, né? Eu estou triste, eu fui no médico, as taxas estão tudo alteradas. E lá, Jesus vai ouvir a tua oração e vai ali começar a operar na tua vida. E qual os resultados de um bom relacionamento? Quem é casado aqui? Pronto. Para vocês dois que são casados. Qual é o resultado de um bom relacionamento, de um relacionamento bem sucedido? Felicidade, paz, confiança. Justamente. Isso se aplica também ao nosso mestre e querido amado Jesus. Vamos ver o que acontece quando temos um relacionamento. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 a 23, fala da seguinte maneira: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Olha, nós falamos isso na escola sabatina. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, queridos e amados irmãos, quando nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus, com intimidade e com amizade, como amigo que ele é, meu e seu, ali você começa a ter os frutos, ali, os 9 frutos do Espírito Santo, descrito em Gálatas. Você vai ser uma pessoa que consegue se controlar, você vai ser uma pessoa que tem mansidão, você vai ser uma pessoa longânima, você vai ser uma pessoa muito mais mansa. E a cada dia, esses frutos vão aparecer na sua vida. Sabe por quê? Pela questão da lei da convivência, que nós já vamos falar. Agora eu pergunto para vocês: pode alguém estar ligado a Cristo e não produzir frutos do Espírito? Essa pessoa pode ou não? Estar ligada a Cristo e não produzir frutos? O que é que vocês acham? Sim ou não? Quem acha assim, levanta a mão. Ela pode produzir frutos, não produz frutos se estiver ligado a Cristo? Não, né? Pronto. Vamos, a resposta está lá em João 15, 1 e 2. E fala assim, ó. Sonoplastia botou aí, pronto. Eu sou a videira, o quê? Verdadeira.
e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? O agricultor corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza o quê, irmãos? Mais frutos. Ou seja, muitos estão ligados a Cristo, mas não produzem nada. Eu sou formado em técnica agropecuária e passei para engenharia agronômica, né? E ali nós estudamos essas questões ali dos cultivos, né? Ali de várias culturas. E muitas vezes isso ocorre, né? E nós temos que fazer uma ação chamada polda. Quando nós poldamos esses galhos que não têm ali dado frutos, e estão apenas sugando seiva, mas não estão frutificando em nada, nós o cortamos e a árvore começa a ficar cada vez mais e mais frutífera e frondosa. Queridos, o exemplo de uma árvore frutífera. Quem aqui já viu um pé de manga? Eu acho que todos nós já vimos um pé de manga. É aqui uma fruta típica do nosso estado, né, da nossa região. Você vê, por acaso, a manga se espremendo, contorcendo para dar fruto? Eu acho que vocês nunca viram, ela se balançando para um lado e para o outro. Aí você fala assim, ela está se contorcendo para dar fruto. Não, amados. No momento em que você fizer esses passos, que eu acabo de mostrar para vocês, os frutos do Espírito Santo irão aparecer naturalmente na vida de vocês. Vocês vão conseguir ser mais mansos, vocês vão ser mais perdoadores. E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, quanto mais nos aproximamos de Cristo, nós não criamos em nós um espírito de santidade. Espera ainda, eu vou explicar. Aquele espírito de dizer, eu sou santo mais do que os outros, porque eu estou perto de Cristo. Não. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vê o quanto miserável e imundo pecador você é. Irmãos, isso é maravilhoso para a igreja, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, nós olhamos para nós. Olha o que Mateus fala, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o espinho do olho do teu irmão. E é nesse momento que nós, quando estamos nos aproximando de Cristo, que nós ali vemos os nossos defeitos, porque nós estávamos na escuridão, e Cristo nos chamou para a sua maravilhosa luz. E ali nós estamos agora sobre a luz de Jesus, que ilumina os nossos erros e nos mostra o quão pecadores nós somos. Aí fica mais fácil entender o que Moisés fazia. Por que Moisés foi misericordioso com o povo? Menos ali, mesmo a sua irmã ali falando contra ele. Ele foi lá e orou, tire dela, Senhor, essas lepras. É por isso é um espírito de amor, que só nos é concedido quando nós estamos com quem? Jesus, com a pessoa de Jesus. Continuando, nós temos também a lei da convivência, que é o quê? Diga-me, com quem? E eu direi quem tu és. Tem aquela pessoa que fala, ei, não anda com esse pessoal aí não, senão tu vai ficar igual eles. Não anda com esse rapaz não, porque senão o povo vai dizer que tu faz a mesma coisa que ele. A lei da convivência se aplica também ao relacionamento com a pessoa de Jesus. Quanto mais nós estamos com Jesus, mais nós iremos parecer com Ele. Quanto mais estamos longe das coisas do mundo, mais nos tornamos pequenos cristos neste mundo. Entendeu? E uma passagem que fala muito sobre isso, está lá em Êxodo, no capítulo 34, versículo 34 e 35. E lá fala sobre a questão de Moisés. Lá Moisés ali tem uma conversa com o próprio Criador. E ocorre uma coisa com Moisés quando ele conversa com o Criador. Todos encontraram? Vamos lá. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. O seu rosto vai
resplandecer a luz de Cristo. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós fazemos verdadeiramente os passos, o passo a passo, nós ali encontramos a reflexão. Nós nos purificamos e nos tornamos tão limpos a ponto de resplandecer, entregar o amor de Cristo, estender a mão ao irmão que está caído, ajudar a igreja a se erguer. No momento em que esta igreja do Parque Piauí e a igreja mundialmente falando, todos os cristãos, tiverem esse relacionamento verdadeiro com Jesus, nós veremos o derramamento do Espírito Santo na nossa igreja. Amados, desde o início do mundo, amém, né? Desde o início do mundo tem terremotos, sim ou não? Tem guerra, tem pessoas avarentas, jactanciosas, amigas mais dos prazeres do que amigas de Deus, tem falsos profetas. O que é que está faltando para Jesus voltar? Queridos, apenas uma coisa: e será pregado esse evangelho a todo o povo, tribo e língua. Mas se nós não estivermos preparados intimamente com Jesus, para recebermos dele o Espírito Santo, nós não conseguiremos ter o ânimo, nós não conseguiremos nos acordar para podermos cumprir a obra. Continuando, existem 5 fatores que podem ocorrer quando você estiver falando lá com Jesus. Você chegou depois aqui da pregação, vai para sua casa, vai no seu quarto ou no quarto de guerra, né? Porque tem muita gente que tem quarto de guerra que é para orar lá, só oração. Você vai estar a sós, você vai estar ali colocando um cronômetro de 20 minutos, e ali você não vai nem pedir, nem agradecer, e ali você vai estar com a pessoa de Jesus. E ali 5 coisas podem acontecer enquanto você estiver falando com o mestre. O primeiro fato é quando der um branco. Isso aconteceu. Quando eu recebi essa mensagem maravilhosa de salvação, eles me falaram, né? Olha, possivelmente você vai ter um problema, dá um branco. Isso não acontece quando nós estamos conversando com um amigo, com o marido, com o irmão. Eita, menina, acabei de esquecer o que eu ia falar. Tu acredita? Mude de assunto. Jesus está ali falando com você. Você não vai ficar em silêncio, do nada. Não, você vai só falar assim: Senhor Jesus, acabei de esquecer o que eu ia falar. Mas enfim, vamos estudar para outro assunto. Falando sobre o projeto maravilhoso lá do Parque Piauí, sobre plantas, que eu amei. Hoje eu vou falar com eles sobre isso. Eu amei. Maravilhoso, né? Doe plantas em troca de alimentos, é isso? É isso, né? Eu vi ali o cartaz. Na verdade, eu vi antes de estar aqui. Eu estou no grupo da Central, de Teresina, e lá eles postaram. Eu disse: olha que maravilhoso, Parque Piauí bem aqui. E lá pode dar um branco no momento que você estiver falando com Jesus, assim como você fala com o seu amigo. Eita, esqueci, Senhor Jesus. Me desculpa. Mas vamos lá, vamos continuar a conversa. Pode acontecer também de você se distrair, porque você vai estar de olhos abertos. De olhos abertos, irmãos. Eu estou conversando com vocês de olho fechado, por acaso? Não. É de olhos abertos. Aí vai que passa uma baratinha e você se assusta. Misericórdia. Senhor, acabou de passar uma misericórdia. Acabou de passar uma barata ali. Eita, mesmo. Eu ia pegar ali o como é o nome, gente? Nós vamos fazer merchandise, meu povo. Nós vamos fazer merchandise. Mas é isso daí mesmo. E aí, o veneno, pronto, é o veneno. Não vamos fazer merchandise de graça. Olha, nós estamos aqui. Então, o primeiro ponto é se der em branco. Pegaram essa dica? Se der branco, você vai o quê? Falar para Jesus: ó, Senhor Jesus, esqueci, mas vamos embora para outro assunto. E muda de assunto. Vai para outro assunto. Igual quando está conversando com teu amigo. O segundo, vixe, passei demais. Se você se distrair, conte sobre aquilo que te distraiu. Eu acabei me distraindo aqui. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito que eu gosto muito de orar na minha janela. Lá em casa é duplex, e eu abro a janela e olho para o céu e fico conversando com o Senhor Jesus. Aí, às vezes, os vizinhos passam e dizem: que diabo aquele doido está fazendo ali? E ali eu estou conversando com ele, falando.
Claro que não estou gritando, né? Que não vou usar um microfone, mas em voz audível, falando com esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus. Ali, queridos, vai ter a terceira coisa que pode acontecer também na sua oração. É quando o assunto acabar. O que eu vou fazer agora? Poxa, já falei sobre, desde que eu acordei, já falei sobre o meu trabalho, sobre o trânsito, sobre o meu almoço, já falei sobre os meus problemas para Jesus. Acabou. Gente, eu estava sem falar. E ali acabou os assuntos. E agora o que é que eu faço? Você fale sobre o mesmo assunto com mais detalhes. Você falou por cima da faculdade, por exemplo. Olha, o professor hoje foi muito chato no meu TCC. Viu? Ele trocou meu TCC todinho, o tema todinho. Agora eu vou ter que refazer tudo. O meu tema era sobre isso. Comece a detalhar até chegar ao tempo. Jesus, ele gosta dos mínimos detalhes da tua vida. Gente, para você entender, a escritora norte-americana Ellen White, ela traz em seus escritos que ali Deus cuida de cada fio do nosso cabelo, de cada célula do nosso corpo. Ele sabe qual é a que morre, qual é a que tem que nascer, qual é o cuidado. Ou seja, o nosso Deus é um Deus detalhista. Detalhe a sua vida para Jesus, que você vai ver grandes coisas acontecendo. Amém, igreja? Opa! Aconteceu alguma coisa? Nós temos o quarto ponto, né? Que também é de suma importância. Voltou aí? É isso mesmo. Olha, vocês vendo, né? Problemas técnicos sempre acontecem. Isso se chama maturidade espiritual. Se fosse outro aí, estava falando que era o diabo. Colocando culpa nesse ser. Não, gente, é questão aí física. O quarto ponto é quando você estiver falando, pronto, voltou. Quando você estiver falando uma coisa e pensando outra, pare de falar aquilo que você está falando e fale aquilo que você está pensando. Senhor, o alimento hoje foi maravilhoso. E aí Jesus botando, tu não foi hoje ler a lição da escola sabatina. Pensando, poxa, hoje eu não li a escola sabatina, e na boca falando sobre alimentação. Pare o que você está falando e fale sobre aquilo que você está pensando. Porque muitas vezes pode ser a voz de Deus falando com você o que Ele quer conversar realmente com você. Às vezes você está ali conversando coisas ali que não tem nada a ver com Jesus. Não tem aquela pessoa que vem conversar com você, que tem aquelas conversas assim, nada a ver. Aí você, não, mano, bora para esse outro assunto. Vamos para esse outro assunto. É dessa forma Jesus. Às vezes Ele coloca na nossa mente as questões que Ele quer conversar conosco, né? Então, o quarto ponto é, se você estiver falando uma coisa e pensando outra, pare de o que está falando e passe a falar aquilo que veio em sua mente. O quinto e último ponto é quando sentir uma angústia, né? Quando você sentir uma angústia e querer sair da presença do Senhor Jesus, você vai fazer o quê? Continuar na presença de Deus e permaneça até que a angústia passe. Muitas vezes isso vai acontecer. Então, nós ainda estamos falando com relacionamento a Jesus, né? Nós falamos que o quê? A nossa oração tem que ser o quê? Primeiro, a sós. A segundo, no mínimo 20 minutos. O terceiro, orar a voz audível. O quarto, sem pedir, sem agradecer. Deixa eu voltar, porque é muito ponto. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Pronto, ó. Só recapitulando. O relacionamento com Jesus. Ore a sós, no mínimo 20 minutos, sem pedir e sem agradecer, falando em voz audível, na posição que você quiser. E eu esqueci de colocar o sexto, né? Que é de olhos abertos. Não se esqueça disso. Você não fala com ninguém de olho fechado, né? A não ser que tenha algum problema aí, né? Mas vamos lá. Nós vimos também que quando nós nos relacionamos com Cristo, os frutos do seu Espírito vão mais
facilmente se adquirindo em nossas vidas. O primeiro passo é quando der um branco, isso pode acontecer, fale para Jesus, dê um branco. O segundo é se você se distrair, você vai estar de olhos abertos. Vai que você está num local e acontece alguma coisa, alguém abre a porta, ei, pega bem a toalha. E aí você, ô Senhor Jesus, com licença, bem que acabei de ser distraído, mas já estou aqui de volta. E ali, o terceiro ponto é quando o assunto acabar, você volte para o assunto do início e fale detalhadamente. Amados, isso é muito importante na carreira cristã. O quarto ponto é quando estiver falando com uma coisa e pensando em outra. Você vai parar do que está falando e vai falar o que está pensando, porque é a voz de Deus falando a sua mente. E o último ponto é quando se sentir uma angústia e vontade de sair da presença de Deus. Muitas vezes é a sua natureza carnal, principalmente nas primeiras vezes. Gente, é difícil. Nas primeiras vezes é chato. Quando eu fui iniciar todo esse processo de intimidade com Cristo, eu disse assim, eita, olhava assim, poxa, agora que deu 4 minutos. E aí eu olhava de novo, meu Deus, agora que deu 10. E aí eu continuava, detalhando e continuando. Hoje eu passo meia hora brincando. Às vezes eu tenho que falar, Senhor Jesus, agora eu vou ter que sair daqui porque eu tenho que dormir, porque amanhã cedo eu tenho que estar contigo de novo. Então eu vou dormir aqui e daqui a pouco a gente conversa de novo, amigão. E aí a gente vai, eu vou dormir e a gente conversa depois. Como deve ser agora o relacionamento com o nosso Pai? Nós falamos agora do nosso irmão, Salvador e Redentor Jesus, aquele que morreu por nós. Esse ali era o relacionamento com ele. Você pode falar, você tinha que estar a sós, você podia ficar do jeito que quiser, olhos abertos, ali sem pedir, sem agradecer, no mínimo 20 minutos. E ali é o relacionamento íntimo com Jesus. Agora nós vamos entender um pouco o relacionamento com o nosso papai, né? Em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Vai ter mesmo a Bíblia aí de vocês. Gente, é porque a gente não é acostumado com tanta tecnologia assim. Oh, bênção. Vai lá. Romanos, capítulo 15. Na revista atualizada fala assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, o quê? Abá, Pai. Abá, Papai. Quando nós iniciamos, agora nós terminamos o relacionamento com Cristo, nós tivemos a intimidade com Jesus, nosso irmão, aquele que nós podemos ser confidentes. Deixe o diário de lado. O diário não vai ouvir suas orações. Jesus sim. Jesus quer conversar contigo, quer saber tuas preocupações, quer saber as tuas dores de cabeça, as suas questões. Agora nós vamos falar com o nosso Pai, né? Deus, ele ama ser chamado de Pai. Romanos 8,15 fala sobre isso. Olha o que Ellen White fala nos manuscritos 35 de 1886. Fala assim, ó: maravilhoso amor que Deus, o Deus infinito, tornou nosso privilégio de nos aproximarmos dele ao dirigir-nos a ele pelo carinhoso nome de quê, irmãos? Pai. Nenhum pai terrestre poderia suplicar com mais insistência diante de seu filho errante do que aquele que nos fez. Suplica diante do transgressor. Nenhum interesse humano jamais apresentou diante do impenitente tão ternos convites. Ou seja, quando você for falar agora com o Pai, você vai estar agora chamando ele de quem? De Pai. Ele é teu papai. Ele é o teu Pai, intimidade. Ele é o Rei dos Reis, mas que se inclina os seus ouvidos para ouvir nós, apenas poeira dessa terra. Amados, nós devemos chamar o nosso Deus de Pai. Então, no início da oração ao nosso Pai, agora muda algumas coisas, só alguns detalhes. Continua sendo a sós. Você vai estar agora falando em voz audível, continua falando em voz audível, só que agora você vai estar de joelhos. Nesse momento, você vai estar falando com o Pai de joelhos. Por que de joelhos? Porque até os anjos
que estão no céu e são santos se ajoelham perante do nosso Pai, quem somos nós, pecadores, para não fazer isso? E Satanás, lá em Mateus, se não me engano, 4, ele ali traz um dos maiores segredos da vida cristã que hoje nós estamos falando aqui para você. O que Satanás falou para Jesus? Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Satanás, o anjo que foi um maestro lá das cortes celestiais, sabe a importância do se ajoelhar. É por isso que é muito importante, quando nós falarmos com o nosso papai, nós estarmos de joelhos. Nesse momento, nós vamos entender um pouco sobre a intimidade com Deus. É um vídeo bem curto, de 2 minutos, que vocês vão entender como era a intimidade do nosso Deus com a nossa querida irmã Ellen White. The first Adventist, Seventh-day Adventist church school teacher, full-time church school teacher in California, was a lady named Mrs. Alma McKibben. Mrs. McKibben rented Ellen White's house when Ellen White went to Australia. Ellen White owned a home in Healdsburg, California. When she came back from Australia, she decided not to live in Healdsburg, but instead to buy a home over by the sanitarium, St. Helena Sanitarium. So Mrs. McKibben rented Ellen White's house. On one occasion, Mrs. McKibben said she never was a good sleeper. She couldn't sleep well at night. And on this particular occasion, she was not feeling well at all. So she traveled from Healdsburg over to the St. Helena Sanitarium, hoped to get in, but the sanitarium was full. They had no beds open. So until a bed opened up, she stayed with one of Ellen White's secretaries, Miss Sarah Peck. And Miss Peck lived in a little cottage just, well, if you're facing Elmshaven, it would be to the right. And so Mrs. McKibben said, there I was at night. I was on a couch or sofa, something right in the front room. And I could look right out the window, right up at Ellen White's house. And she said, I felt so miserable. I just didn't feel good at all. And early hours of the morning, she said, there was a light came on in the Ellen White's writing room. And so she said, even though I knew that Sister White didn't know that I was there, just knowing that somebody else at least was awake on the place made me feel a little bit better. Now, she said Ellen White, of course, believed in fresh air, so she had all of her windows there in Elmshaven open. And she said Miss Peck also tried to practice that part of our health message, so she had her windows open. And she said through the night air, she heard something that she had never heard before or since, anything like it. And that was Ellen White pray. She said Ellen White prayed out loud. Well, we have other records of her praying her private prayers out loud. So the story makes sense from other records that we have. But she said Mrs. White began to pray. And she said it was not our Father, it was my Father. She said it was such an earnest prayer. She said, I've never heard anything like it. Now, if you know anything about Mrs. McKibben was a real Bible student. In fact, she wrote some of our very earliest Bible textbooks. She was a Bible scholar. And she said, I used to read in the Bible about the burden that Isaiah or the burden that Jeremiah carried for the people of God. But she said, I never, until that evening, that night, she said, I never really understood what it was for a prophet to carry a burden for an entire people. She said, oh, we all carry burdens for our loved ones, our family members. But she said that night as Ellen White began to pray, she said she began to implore God, earnestly pray to God that he would stand by and help keep the leaders of this church faithful, that they would never succumb to some of the temptations that come along to deviate from the truth. And she said how she prayed that God would help the leaders of this church to remain faithful.
And then she said after she had prayed earnestly on behalf of the leaders of the church, she began to pray for the ministers, the men who stand week after week in the pulpit. And she said she prayed most earnestly that God would keep the ministers faithful, that they would preach only truth from the pulpits of our churches. And she said after she had prayed some time for the pastors of this church, she prayed for the teachers, the men and the women that are standing in our classrooms and are trying to lead young people to Jesus. She said how she prayed so earnestly that God would stand by them as they are trying to preach or to teach these young people and to lead by example these young people to give their hearts to Jesus. She said, as long as I live, and she lived to be over 100 years old when she finally died, she said, I'll never forget that prayer that night there as I was waiting to get a room in the St. Helena Sanitarium, hearing Ellen White pray one-on-one when she did not know anyone was listening. This was not a public prayer. She thought she was the only one besides God that was listening, praying on behalf of this church. She said that was the first time she had just a small inkling of what it is for a prophet to carry a burden for an entire church. Vocês entenderam? Meu Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim nessa terra como no céu. O pão nosso, o meu pão de cada dia me dá hoje, Pai. Perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me, meu Pai, do mal. Essa é a nossa oração. Não é a oração de alguém que não conhece esse Deus de proximidade. E, queridos, já finalizando, nós temos o exemplo de um gabinete político. Por exemplo, quem é o ancião daqui? Da igreja, o nome dele? Nome? Eric? Pronto, é o Eric, pronto. Você chega e eu falo assim, olha, o Eric é meu amigo lá do Parque Piauí, ele é ancião da igreja. Você vai chegar lá e você vai falar assim, eu vim em nome do Sávio. Aí o Eric vai se lembrar, o Sávio, eu vim te pedir isso, isso, isso. Não é assim no gabinete político, se ele fosse um prefeito, se ele fosse um senador, um tal. É desse jeito também com o nosso Pai. Quando nós vamos até o Pai, primeiro passo é o quê, amados? Chamá-lo de Pai, meu Pai. É no nome de Jesus que eu venho até ti. É por meio de Jesus, é por meio do sacrifício de Jesus. É tipo você chegar lá e falar assim, olha, eu estou aqui no nome, foi o seu João que me mandou aqui, e ele está me dizendo que eu posso pedir qualquer coisa. Jesus é esse amigo do rei. Ele é o filho do rei. Assim como nós hoje, por meio do sacrifício dele, somos. Entendendo? Falar primeiro com o Pai, que ele é nosso Pai. Segundo, em nome de Jesus. E continuamos. Na presença de Deus, de joelhos, a sós, todo aquele passo a passo, nós iremos nos humilhar. Senhor, eu sou miserável pecador. Senhor, eu não mereço nada que vem de ti. Nada que o Senhor me provém, nada, nem minha família, nem minha saúde, nem minha vida financeira, nada. Nada eu sou merecedor. Eu sou um miserável pecador. Me perdoa, papai. Me perdoa. Devemos também orar com súplicas, como se estivesse pedindo socorro. Eu lhe faço uma pergunta. Se você estivesse se afogando em um lago, em um rio, você falaria, socorro, socorro, eu estou morrendo. Ou você gritaria, socorro, eu estou morrendo, alguém me ajuda. Essa deve ser a nossa súplica. Senhor Jesus, me socorre de mim mesmo. Eu sou um pecador, eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui. Eu quero estar no mundo. Opera em minha vida o querer, Pai. Opera em minha vida o efetuar.
Eu quero mudar a minha vida. Eu quero seguir os teus desígnios morais e alimentares, mas eu não consigo. Somente contigo. Opera em mim. É clamando, suplicando, e Ele vai te dar essa vitória. Queridos, devemos colocar nossos pecados um por um. Um por um. Deus, Ele quer ali em nossas vidas saber qual é o pecado. Senhor, livra-me do pecado. E Deus quer saber lá. Sim, qual? Qual deles? Senhor, livre-me da imoralidade. Pai, livre-me ali do adultério. Senhor, livre-me ali do pecado, da pornografia. Senhor, livre-me do pecado ali da masturbação. E assim vai. Fale um por um. É por isso que deve ser a só. Você não vai ter intimidade para falar os seus pecados na frente de outro. Então, deve-se humilhar perante Deus e contar cada um dos seus pecados. E Ele será fiel para lhe libertar. Devemos pedir perdão, mas esse perdão deve ser em busca de libertação. Não deve ser um perdão só por pedir. Deve ser, Senhor, eu sou esse miserável pecador. Eu tenho uma língua pesada. Já estou terminando. Eu uma língua pesada. Mas ajuda-me, Senhor. Liberta-me no nome de Jesus. Ele opera o querer e o efetuar. Amados, sabe aquele pecado que você está acariciando? Sabe aquele pecado que Deus fala na Bíblia? Tira ele da tua vida e você não consegue? Não lute contra ele. A sua função é ir até Jesus. No momento que você estiver na presença de Jesus e você sentir o seu Pai lhe abraçando e lhe afagando com a luz, a vitória virá. E o que você deve pedir é: Senhor, opera em mim o querer para efetuar. Enfim, amados, nós temos várias questões. Isso é imenso, né? Nós devemos meditar na palavra de Deus. Mas em outro momento, eu espero estar aqui para trazer essa mensagem. Queridos, a mensagem, ela é ampla e é feita para você. Eu não sabia que ela ia se estender tanto, mas nós já estamos em um momento aqui já avançado. Mas com esses passos que eu consegui ali passar a vocês, eu espero que vocês consigam ali ter uma intimidade. Eu vou estar passando, já está na sonoplastia, né? Esse PDF. Busque estudá-lo. Mande lá no grupo da igreja. Deus, Ele quer ser pessoal. E Ele nos ampara todos os dias. E Ele quer nos livrar. Escute esse louvor que fala justamente sobre o amparo de Deus em nossas vidas. Eu espero que essa mensagem entre no seu coração e que a vitória da carreira cristã entre na sua vida. Amados, e eu posso dizer por experiência própria, é muito bom estar na presença de Jesus, sentir Ele ao seu lado. Não é uma faláciazinha, mas é verdadeiramente Ele está do seu lado. É algo que eu não posso explicar, mas convido a você a presenciar em sua vida. Alô, som? Alô, som. Oi, som. Som. Alô, som. Alô. Som, som. Som, som. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar, mas também lembro quem pôde me curar.
ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar, e foi capaz de aqui morrer pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou. Hoje você vê a luz da escuridão, é porque Jesus te deu a mão, e agora só basta crer, esperando o Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar. Foi capaz de aqui morrer quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Ele me amparou, Ele me abraçou e me deu a mão pra não cair, pra resistir. e prosseguir. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar, e foi capaz de aqui morrer pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, Quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou, Ele me amparou. Fiquemos de pé para falar com o nosso Pai nesse momento. Pai nosso, querido e exaltado, nosso Pai, nosso Abá. É do nome de Jesus que vemos até a presença, Senhor, a Tua presença. Nós viemos aqui por meio do sacrifício feito naquela cruz, no sangue vertido por Jesus por cada um de nós. E nós viemos aqui para Te pedir, Senhor, queremos ter um relacionamento mais e mais profundo contigo, Pai. Que nós possamos a cada dia Te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. No dia em que mais e mais colocarmos o Teu poder, Senhor, na frente de todos os problemas, eles não serão nada. Poderá acontecer tempestades, poderá acontecer destruições ao nosso redor, mas nós não seremos abalados, pois confiamos no nosso Pai.
que nós possamos aqui, ó Pai, entregar toda a nossa vida em Tuas mãos. Que aqui nós possamos a cada dia, Senhor, viver o Teu Evangelho. Para que possamos a cada dia, Paizinho, ser filhos Teus. Abençoe essa igreja do Parque Piauí. Derrama poderosamente o Espírito Santo nesta igreja. E aqui eu profiro a bênção para esta igreja. Que o Senhor te abençoe. Que faça resplandecer sobre ela o seu rosto. Que possa ser abençoada grandemente. É no nome de Jesus, não por mérito próprio, pois não possuímos, que te pedimos, Pai. Mas é no sacrifício de Jesus. Amém.